Salve, salve, CACDistas! Bem-vindo à Escola de Diplomacia Periférica. Hoje nós vamos para o vídeo 13º. Já estamos na fase de conteúdo do concurso. Nós inauguramos essa fase de conteúdo no vídeo 11º, lembra? Aliás, se você está vendo esse vídeo, essa série pela primeira vez, eu recomendo fortemente que você comece pelo vídeo 0. Afinal de contas, esse concurso para diplomata, ele é um concurso de médio e longo prazo. Então, antes de você adentrar no conteúdo, é fundamental que você organize o seu machado. Qual vai ser a estratégia que você vai adotar para se preparar para aprovação no concurso? Então, do vídeo 0 até o vídeo 10, nós temos oferecidos uma série de ferramentas para você estudar para esse concurso. Então, volta lá, viu? Vai ser bem bacana. Do vídeo 11, do 11º, até o vídeo 90º, sim, do 11 até o 90, são 80 vídeos, nós vamos falar apenas sobre conteúdo, porque é realmente a base que nós precisamos para dialogar com a banca examinadora. E do vídeo 90 até o 100º, nós vamos trabalhar sobre forma, tudo bem? Deixa eu aproveitar para fazer um jabá aqui super importante. Queria te convidar para me mandar um WhatsApp. Exatamente. Anota aí, olha, 61983531869. Anota aí, gente. 61983531869. O WhatsApp tem duas funções. Uma é você participar do nosso grupo do Zero Aprovação. Sim, a gente tem um grupo no WhatsApp, tá bem bacana, é um ambiente colaborativo, totalmente gratuito, e você pode não apenas colaborar com a preparação de outros candidatos, assim como você, assim como eu, mas você pode também pegar as dicas dos nossos amigos e companheiros CACDistas que lá estão. Uma segunda função desse WhatsApp, talvez até te interesse mais, está relacionado a uma observação que eu fiz lá nos vídeos de estratégia. Se você se lembrar deles, eu comentei com bastante ênfase que o que vai aprovar você no concurso é a sua trajetória, não é a minha trajetória, não é a trajetória dos candidatos que já foram aprovados. Afinal de contas, esse concurso não tem receita de bolo. O que tem são experiências, e a sua experiência, para você se tornar competitiva nesse concurso, precisa valorizar a sua trajetória. Para te ajudar neste processo, eu, claro, não posso fazer isso com muita gente, mas para te ajudar nesse processo, eu posso te oferecer uma mentoria de preparação. Aliás, como é que eu tenho feito? Eu tenho feito de duas formas. Uma forma dessa mentoria, eu te ofereço apenas o diagnóstico. Então a gente faz uma conversa, faz uma entrevista e eu observo com a minha experiência mais ou menos onde você está na preparação. Seus pontos fortes, seus pontos fracos e como é que você pode caminhar. Com esse diagnóstico, você não precisa mais de mim. Você toca a sua vida de preparação, que é uma coisa boa também. Se, por outro lado, você quiser, para além do diagnóstico, se você, por exemplo, quiser aulas exclusivas, se você quiser indicação bibliográfica exclusiva, se você quiser conhecer meus cadernos, enfim, se você quiser conhecer uma preparação que já tem 8 anos de estrutura, bem, aí o conteúdo passa a ser pago, né? Aliás, o diagnóstico eu tenho cobrado também, é verdade. O que eu não estou cobrando é o grupo do WhatsApp. Se você quiser o diagnóstico e se você quiser a mentoria, inclusive com tira dúvidas, olha, tá aí, viu? Você me manda um WhatsApp. Naturalmente eu não consigo fazer isso com todo mundo, porque afinal de contas eu também sou candidato, mas eu vou ter o maior prazer de te ajudar a entrar na trilha da aprovação. Tudo bem? Fecha parênteses, feito o jabá, hoje a gente vai falar sobre diplomacia econômica nesse contexto da nova política externa brasileira. Você sabe que em janeiro o presidente Jair Bolsonaro esteve em Davos por conta do Fórum Econômico Mundial, lembra? Foi mais ou menos ali no dia 20, 22 de janeiro. O ministro, nosso chanceler, Ernesto Araújo, aproveitou para fazer uma reunião informal ali da OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, eles se encontraram e o Brasil ali já explanou mais ou menos quais são as mudanças na área de diplomacia econômica. Estamos falando da reforma do sistema multilateral de comércio. Anota aí, reforma do sistema multilateral de comércio. Uma dessas reformas naturalmente vai acontecer, claro, sob a expectativa do governo brasileiro,
acontecer na Organização Mundial do Comércio. César, o que o Brasil vai defender de novo lá? Porque, afinal de contas, convenhamos, reforma da OMC é uma bandeira tradicional e histórica do Brasil. Agora, a natureza dessa reforma, o chanceler Ernesto Araújo já nos traz sobre 2 pilares. Um pilar é mais conhecido de vocês: liberdade econômica, liberalismo econômico, redução de custos, ambiente de negócios, desregulamentação. De certa forma, com uma nova roupagem, é um discurso que o Brasil já vinha adotando nos governos anteriores. Talvez a novidade desse governo é que o governo queira conciliar o liberalismo econômico com uma certa agenda de valores. E a integração do liberalismo econômico com essa agenda de valores, segundo o chanceler, se reforçam mutuamente. Uma agenda liberal competitiva, ela precisa de uma sociedade coerente, uma sociedade fundamentada em valores. Essa é a postura do governo brasileiro. Então, liberalismo econômico e valores se complementam dentro da nossa nova proposta de mudança do sistema multilateral de comércio. E aí você quer alguns exemplos de novas defesas que o Brasil deve fazer dentro dessa perspectiva? Bem, poderia dar, por exemplo, a ênfase que o Brasil deve colocar em relação aos mecanismos de solução de controvérsias. Como você conhece, existe uma série de mecanismos, mas eu queria me referir especialmente ao órgão de apelação. O Brasil deve defender uma reforma do órgão de apelação no sentido de atribuir esse órgão um caráter deliberativo. Então, defenderemos, segundo a nova gestão que está sob a responsabilidade do Ernesto Araújo, uma reforma no órgão de apelação para que ele tenha uma postura mais deliberativa. Aliás, é uma proposta do Canadá que nós devemos copatrocinar. Você quer ver uma segunda agenda do Brasil nessa nova política externa brasileira em relação ao comércio? Bem, ainda na OMC, nós devemos defender mecanismos de transparência e de monitoramento da OMC, especialmente em relação às barreiras sanitárias e fitossanitárias. Afinal de contas, não adianta nada você reduzir as tarifas de um lado e aumentar as barreiras técnicas de outro, porque aí você não assegura o fluxo do comércio internacional. Não que não devam haver essas barreiras fitossanitárias, essas barreiras técnicas. Afinal de contas, a saúde pública é um valor intrínseco, não é mesmo? Agora, o que não pode é acontecer dessas barreiras servirem de obstáculos ao comércio. Então o Brasil está atento e vai defender necessariamente reformas no monitoramento e na transparência desses instrumentos. Tudo bem? Uma terceira agenda do Brasil nesse estigma da mudança e nessas reformas que a administração do governo Bolsonaro vai defender se refere aos produtos de origem, né? Os produtos de origem têm dado certas preferências a países menos desenvolvidos, less development countries, mas muitas vezes empresas transnacionais com sedes nos países desenvolvidos se valem de um certo desvio, uma prática desleal, para se valer dessas preferências nesses países menos desenvolvidos. Daí a necessidade de monitoramento e de transparência também em relação às regras dos produtos de origem, tá bem? Bem, uma outra coisa importante da gente perceber que deve mudar na orientação da nova política externa do Brasil em relação ao comércio se refere às agendas que devem ir para a mesa de negociação. Quais são as ofertas do Brasil em relação ao que deve ser negociado? Tradicionalmente, convenhamos, o Brasil sempre colocou como prioridade o fim dos subsídios agrícolas que determinados países e blocos também comerciais têm dado aos seus produtores. Você pega, por exemplo, o caso francês, o caso da União Europeia como um todo, mas sobretudo influenciado pela França. A França tem um programa de agrícola comum, né? Você deve conhecer o PAC, onde os franceses entendem que os produtores e os produtos agrícolas franceses é um valor cultural para eles, né? Então a França adota, de fato, uma prática de subsídios bastante agressiva.
E isso, embora não seja, esteja previsto, melhor dizendo, no sistema multilateral do comércio, não é uma prática muito interessante para o Brasil, né? Então o Brasil defende o fim dos subsídios agrícolas. Então a negociação não apenas com a França, mas com a União Europeia tem vindo nesse sentido. O Brasil lutar, não só apenas o Brasil, mas outros países emergentes, sobretudo, que têm força no comércio agrícola, mas o próprio Estados Unidos também tem interesse na redução, no fim dos subsídios agrícolas, embora também pratiquem em outros setores essa mesma prática de subsídio. Então o Brasil vai manter a agenda agrícola na mesa das negociações na OMC. A novidade são em outros setores, por exemplo, serviços, compras governamentais, propriedade intelectual. Não que o Brasil não negociasse. A verdade é que nós tínhamos uma postura muito defensiva em relação a setores onde nós somos menos fortes, né? Para dizer assim, nós não somos competitivos. E aí os Estados Unidos lava a burra, a União Europeia lava a burra. Então a gente perderia muito nesses espaços. Agora, esse novo governo, sobre esse prisma do liberalismo econômico, se mostra disposto a colocar todas as pautas na mesa de negociação. Desde que, e isso é importante porque é uma defesa tradicional do Brasil, os subsídios agrícolas, os mercados agrícolas também estejam na mesa. Aí certamente haverá resistência de países como a França. Mas essa é a condição do Brasil para que todas as agendas venham à mesa. De alguma forma, você, candidato mais experiente, CACDista, pode dizer, olha, César, mas o Brasil sempre teve uma postura de colocar todas as agendas na mesa. É verdade. O que nós temos de novo agora é que há uma disposição do Brasil de negociar produtos e setores que são dos interesses dos países desenvolvidos. Isso não apenas é preocupante, claro, você não vai dizer isso na prova, mas você vai dizer que é desafiador. Desafiador para a gente colocar produtos que até então não eram dos nossos interesses, porque são mercados onde a gente tem menos competitividade. Tudo bem? Então, nosso vídeo sobre a questão comercial na nova política externa era esse. Lembrar que o Brasil entra sobre esse estigma da mudança e nós vamos defender mecanismos de monitoramento e transparência, nós vamos defender que o órgão da apelação seja deliberativo e nós vamos defender também maior controle sobre os produtos de origem. Tudo bem? Queridos, esse foi o vídeo 13º, Comércio sob a nova orientação da política externa. Até o próximo vídeo. Um abraço!